Então, senhoras e senhores, hoje a gente vai conversar com a segunda parte dos modelos de regressão, que agora a gente vai trabalhar com regressão logística, certo? Para que eu vou usar regressão logística? Para fazer classificações. Então, classificações significa eu descobrir em qual grupo um determinado indivíduo fará parte. O exemplo mais clássico que eu trago é de finanças. Bons pagadores, maus pagadores. Então, a partir de dados socioeconômicos de um indivíduo, como é que eu descubro que ele pode sabia ser um bom pagador ou um mau pagador? Certo? Então, são esses modelos que a gente vai trabalhar agora. Vou mostrar um modelo de regressão logística porque é o mais clássico. Só que ele tem um problema. Ele só pode te dar duas opções de saída de resposta. Certo? Ou é do grupo A ou é do grupo B. Porque o modelo de regressão logística ele vai dar apenas duas opções. 0 pertence a um grupo, 1 pertence a outro grupo. Quando a gente utiliza outros tipos de modelos, que eu vou mostrar para vocês, vocês podem ter mais de duas saídas. Você pode ter o grupo A, B, C, D, E, F, G, H e aí vai. E aí nós temos o que? Um modelo multilogístico. Certo? Aí você me pergunta, tá, professor, o que é regressão logística? Então, Sara, por favor, nosso amigo Google Chrome. Aí você escreve ali, por favor, regressão logística. Regressão. É com... Por favor. Aliás. Pronto, aí você procura o Wikipedia dele ali. Aqui, isso. Então aqui, o Wikipedia ele é até confiável porque ele é bem referenciado, mas essa, pode ir passando aí, ele vai dar todas as explicações, a parte teórica de aplicações, o modelo matemático e por aí vai. Então isso daí é só para vocês saberem de onde é que a coisa vem. Certo? Você vai fazer isso aí tudo à mão? Não, né? Porque o Orange vai fazer tudo isso daí por nós. O que vocês precisam ter em mente é, se eu quiser ter um modelo matemático para fazer a previsão do pertencimento de um indivíduo para um determinado tipo de grupo, aí vocês vão usar a regressão logística. Diferentemente da regressão linear, que você utiliza para prever um valor numérico específico. Então, em outras palavras, se o target for numeric, é regressão linear. Se o target for categorical, é regressão logística. Certo? Grosso modo falando, essa é uma dica para vocês saberem essa separação. Beleza? Dito isso, vamos voltar lá para o Orange. E aí eu peço para você puxar aquele ícone do datasets. Lá no Data, isso. E aí, esperar só carregar aqui um pouco, que o que vai nos interessar agora são bancos de dados cujo aquela coluna target ali que vocês estão olhando apareça categórica. Entendeu? Então, onde tem categórica é uma boa oportunidade da gente tentar rodar uma regressão logística, certo? Põe ali, por favor, Sara, ali no Search for Dataset, põe só Economy, para ver se tem alguma coisa interessante ali. Quer que eu vá para baixo? Não, é para baixo não. Tira o Economy, por favor, vamos ter que invadir uma área não da gente. Vamos tentar dar uma olhadinha nesse banco de dados. Clica só para ver a descrição aqui, por favor, no Bank Marketing. Então, conjunto de campanhas de marketing do Banco Português. A classificação é para prever se o cliente assinará um depósito a termo, dado o perfil de cliente que contém atributos como esse vai servir. Então pode fazer o download, por favor, desse banco de dados chamado Bank Marketing. É só clicar 2 vezes? Ele está indo, Tá. Nossa, cliquei em 20. Pronto.
Então, uma vez que você faz o download do benchmark, marketing, melhor dizendo, ele fica verdinho ali, pode fechar. E aí vamos dar um clique, nesse caso não vai dar certo. Puxa um data table para ele. Isso. E aí nós vamos agora enxergar o conjunto de dados. Então, tenta. Isso, baixar só um pouquinho para poder ver. Então vamos lá. Então aquela variável y ali é a nossa variável, digamos assim, que a gente vai tentar prever. Certo? E nela você vai ver resposta do tipo sim e não. Certo? Aí tem idade, trabalho, status, o status social, se é casado, solteiro, nível educacional. O default ali é no sentido se você está inadimplente ou não. Certo? Então, default em finanças não quer dizer padrão, não. Default em finanças quer dizer inadimplente. Certo? E aí você pode ir, o house se tem casa, se tem empréstimo, qual é o contato, mês, dia da semana, duration, campanha e tal. Então tem várias variáveis ali que a gente pode trabalhar no nosso modelo. Beleza. E o interessante desse banco de dados é que nós temos 4,8% de dados perdidos. Se você olhar ali, eu tenho 20 variáveis e esse banco não é completo. E ali embaixo ele já está dizendo que o target tem 2 valores, certo? Mas você me diz, tá, professor, eu não acredito nisso. Como é que eu confirmo que só tem 2 valores? Aí você fecha e aí você... Oi, pode falar. O que é target? É a variável alvo, a variável que você quer prever. Obrigada. Entendeu? Então, como é que a gente pode enxergar isso daí? Vamos ver se ele vai aparecer lá no filtro estatística, se você colocou ali, ó. Pode. E aí você liga o data table, data to data, então vamos abrir o filtro estatístico para ver se o target vai aparecer ali. Pode ir para baixo. Pode ir. Pronto. E aí, se você observar ali, veja que está desequilibrado, tá vendo? Isso daqui, depois a gente vai ver como é que a gente faz para reequilibrar isso daí. Porque se você prestar atenção ali, eu tenho uma grande quantidade de respostas do tipo não. Certo? E o que eu vou tentar prever são os sim. Então, esse tipo de banco de dados que está desbalanceado, que é quando eu tenho muito tipo de... Porque quando as respostas não são parecidas, certo? Isso daí gera um desafio a mais, inclusive, para você criar um modelo. Certo? Então, a gente vai ver como é que a gente faz para balancear isso daí. Certo? Você pode até fechar... o filtro estatísticos e aí vamos procurar ali em Visualize o nosso gráfico de distribuição, melhor dizendo. Gráfico de distribuição. Aí você puxa ele para baixo, né? E liga o data table nele. Aí, data to data. Aí vamos selecionar ali o Y. Porque aí a gente consegue enxergar melhor. Se tu posicionar o mouse aqui em cima do azul, você vai ver que eu tenho 3.668 respostas do tipo não. O que é o não? O cara não vai fazer a assinatura. Ele não vai fazer lá a subscrição de depósitos a termo. Enquanto que ali o vermelhinho, eu tenho 451 respostas dizendo que essas pessoas vão fazer a assinatura do depósito a termo. A pergunta é, eu consigo nessas condições criar um modelo para fazer essa previsão? Vamos ver agora. Fecha isso daí e aí o próximo passo a gente vai lá
na aba Transform, para a gente fazer o pré-processamento, que é o ícone aqui das engrenagenzinhas. E aí eu ligo o Data Table nessas engrenagenzinhas para a gente ver o que a gente consegue fazer para melhorar essa situação. Então, clicou nas engrenagens, tenta... Só que ele não diminui. Minimizar, acho que puxar para baixo, só para... Isso. Ah, mas ele... Pera aí. Boa noite. Tá. Tá bom assim? Sim. Então, aqui é o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente vai pedir, o que é normal, é fazer a normalização das variáveis quantitativas. Para evitar o quê? O viés da escala. Eu tenho um conjunto de variáveis que é tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e outro conjunto de variáveis do tipo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Elas estão em escalas diferentes. Então isso contribui para você ter um viés na criação dos coeficientes. Então para evitar esse viés, a gente normaliza todo mundo. Uma outra coisa que a gente percebeu é que existem dados perdidos. Então agora a gente vai corrigir essa história dos dados perdidos, que é clicando aqui nessa funcionalidade chamada Impute Missing Values. Certo? E aí a gente, nesse momento, vai deixar selecionado a primeira opção, que o average vai ser para as variáveis contínuas. Ou seja, aonde tiver um dado perdido, ele vai calcular a média e ele vai colocar essa média nesse dado perdido, aonde ele existir. E o most frequent, ele vai ser o seguinte: nas variáveis que são categóricas, na hora que tiver um valor em branco, ele vai encontrar qual foi o que mais apareceu, ou seja, a moda, e vai preencher com esse valor. Certo? Então, por enquanto, vamos deixar assim. E aí você fecha ali. Certo? E aí você pode puxar uma linhazinha do pre-process, não, do outro lado, isso. Para a gente dar uma olhada como é que ficou o conjunto de dados. Aqui? Não. No novo data table. Ah, pera aí que travou, professor. Ai, Jesus. Não, ele vai. Vai que fecha esse negócio. Aí você apaga esse item aí. Não, é no novo. Ah, um novo? Não, tá certo, ia dar certo. Apaga isso aí. Aqui, né? Pode clicar, isso. Pronto. E aí liga. Beleza, é isso mesmo. Se você clicar lá, você vai observar agora que ele não está acusando nenhum dado perdido. E aí ele normalizou as variáveis numéricas e onde tinha dado faltante ele preencheu pela média ou pelo valor mais frequente. Então o conjunto de dados está aí. Beleza. Pode fechar ali. Uma vez que a gente faz isso, qual é o próximo passo? É a gente fazer o sorteio, a randomização, ou seja, a aleatorização dos dados para separar a amostra de treino e a amostra de teste. Então, qual é o ícone que a gente vai escolher? Esse Data Sampler aqui. Você pode até ligar essa tabela direto nele. Que aí são dado para dado. E ali no Data Sampler, vamos deixar, por enquanto, essa configuração padrão que vocês estão vendo aí. Certo? Quero que minha amostra de treino seja 70% do conjunto de dados original. Quero que minha amostra de teste seja 30%. Eu deixo marcado aqui o replicable para garantir que na hora que eu quiser rodar de novo o teu workflow, eu vou achar os mesmos resultados que você encontrou previamente. Claro que entre os computadores vocês vão encontrar resultados diferentes. Por quê? Porque o número inicial randômico dos computadores de vocês é diferente. Certo? E o Stratify Sample, ele vai dizer o seguinte: a proporção de nãos e sims, ele vai procurar essa... Lembra aquela proporção que tem muito não e pouco sim? Ele vai procurar manter essa mesma proporção na amostra de treino e na amostra de teste. Certo?
E aí é só clicar ali em Sample Data ali, para ele gerar. Pronto, já gerou. Feito isso, aí o que é que vocês vão fazer agora? Nós vamos lá para os modelos. Certo? E aí, nesse caso, primeiro, o que é que você vai fazer? Você vai clicar somente nesse ícone aqui do Logistic Regression. Só clicar uma vez. Olha lá, posiciona ele só um pouquinho para cima. Só um pouquinho. Aí. Dá um clique duplo nele para ver o que é que ele vai permitir para a gente trabalhar. Desce ele só um pouquinho aqui, sabe? Isso aí. De tudo isso aí que vocês estão vendo, a primeira coisa que a gente vai marcar aqui. Aqui onde tem Regularization Type, embaixo. Ali. Clica em nome. A gente não vai fazer regularization dos tipos. Mas aí, o que a gente vai fazer, que a gente vai testar, é essa funcionalidade aqui. Ó. Balance Class Distribution. Entendeu? Pode desmarcar aqui, porque a gente vai primeiro testar sem, e depois vamos testar com. Certo? Pode fechar. Segundo ícone que você vai fazer, você vai lá no Evaluate. Pode ir. Acho que é para baixo. Para baixo. Isso. Aí no Evaluate, aí o que é que você vai trazer? Você vai trazer esse teste de score e aí você solta ele ali embaixo. Aí. Pode somar um pouquinho para a tua direita. Isso, tá? Então, na hora que eu tenho esse teste de score aí, eu vou ter que fazer 3 ligações neles. A primeira ligação será lá naquele modelo de regressão logística no teste de score. Então, você vai puxar, dá um daí, do outro lado. Vai puxar uma linha daqui e ligar aqui. Ó. Beleza. Tem que estar aparecendo aqui na linha learner, ou seja, que é o aprendiz, o modelo que vai aprender. Segunda coisa que você vai fazer, você vai puxar uma linhazinha daqui para cá. Dá um clique duplo aqui e aqui você tem que garantir de data sample para data. O que é isso? Pode fechar. Eu estou dizendo aqui para o teste score quem é o grupo de dados de treino. Ou seja, o grupo de dados que vai criar o modelo logístico. E aí eu vou puxar uma segunda linha daqui para cá. E aí eu clico aqui. E aí nessa segunda linha eu tenho que somente ligar Remain Data para Test Data. Não, Test Data. E apaga a outra. Opa, perdão. Vamos ligar de novo aqui. Uma outra. Isso. Dá um clique duplo aqui. Pronto. Tem que estar essa configuração aí. Você vai de Data Sample para Data e Remain Data para Test Data. Então, eu estou dizendo para lá quem é a amostra de treino e quem é a amostra de teste. Certo? Dá um clique duplo aqui porque ainda está aparecendo um xizinho aí e a gente tem que consertar. Desce aí um pouquinho, por favor. Só para eu ver aqui. Tá, ele está dando um erro por... Não era para estar dando esse erro aqui. Fecha aqui, só para eu ver que ele está apontando. Nessa linha aqui, será? Não, quero ver aqui o xizinho, qual é o erro que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que o banco de dados de teste está vazio. Então vamos ver aqui. Faz o seguinte, diminui aqui para 50%. Isso, aí faz de novo ali. Agora ele foi. Agora sim. Agora ele está dando uma resposta condizente ao que a gente espera que aconteça. Então aí, o que a gente vai ter que observar, basicamente, são... A gente tem que olhar para todos eles, mas basicamente esse daqui. Ó. Esse índice daqui, quanto mais alto, melhor. Certo? O ideal é que todos esses números aí eles sejam os mais altos possíveis, mas a gente presta atenção principalmente nesse aqui, o CA. Certo? Pode fechar aqui.
Aí você quer dizer assim, professor, tá, mas como é que eu vejo se ele está acertando na previsão? Existe um íconezinho ali chamado Confusion Matrix, que é esse daqui, entendeu? E aí você liga aqui o teste de score para ele. E aí você dá, e aí a ligação é essa, da avaliação dos resultados para cá, é dar um clique duplo aqui. Aí deixa só um pouquinho aqui para ver. Pronto. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ó? Aqui, esse 2059 aqui é o tamanho da amostra de teste. Certo? O que é que ele está fazendo aqui? Ele está tentando ver quantas vezes ele previu o não correto. Então, essa primeira célula aqui, tá certo? É quando ele prevê que é não, mas quando ele vai conferir com o banco de dados original, de fato é não. Certo? Então, ele teve 1.781 acertos para o não, que é justamente o que? O camarada não vai fazer a assinatura lá de depósito a termo. Esse aqui de baixo, ele está tentando prever quando é sim. Então ele previu que era sim e de fato quando ele chegou para cá, de fato era sim. Certo? Então, se você prestar atenção, a diagonal principal, que é essa daqui, é você verificando se ele previu que era não e acertou que era não, previu que era sim e acertou que era sim. Certo? A diagonal secundária, que é essa daqui, quando o modelo é perfeito, você vai encontrar 0 e 0 ali. Entendeu? Quando aparece alguma coisa ali, aí significa que é onde o modelo está errando. Porque aqui ele disse que 53 clientes iriam fazer a assinatura, quando na verdade eles não fizeram. E aqui ele está dizendo que 123 clientes não iam fazer a assinatura, mas na verdade eles fizeram. Então, teu modelo de previsão perfeito, aqui tem que ser 0 e aqui tem que ser 0. Como encontrar esse modelo perfeito é bem difícil, você vai tentar procurar criar um modelo que esses números aqui sejam o mais próximo possível de 0. Por quê? Porque a depender do problema que você está lidando, você ter números aqui é bastante perigoso. Porque não só adianta você acertar aqui, mas também você tem que ter números aqui primeiro, bem próximos de 0. Que situação é essa no qual eu desejo números aqui bem próximos de 0? Quando eu estou lidando com questões de saúde. Exemplo. E aí vamos logo aloprar no exemplo. Imagine que aqui eu estou eu estou criando um novo teste de gravidez. Então, o teste de gravidez, ele só pode te dizer se você está grávida, se realmente você está grávida, e ele tem que dizer que você não está grávida quando você realmente não está grávida. Agora imagina eu dizendo aqui para 53 mulheres que elas estão grávidas, quando na verdade elas não estão. Entendeu? Mas imagina eu dizendo que 123 mulheres não estão grávidas, quando de fato elas estão. Entendeu? Se eu estou falando de um teste de gravidez, agora vamos tornar a coisa mais complicada. Digamos que eu estou criando aqui um teste para detectar se você tem câncer. Imagina eu dizer para 53 pessoas que ela tem câncer, quando na verdade elas não têm. Isso daqui é o que a gente chama de falso positivo. E imagina eu dizendo para 123 pessoas dizendo que elas não têm câncer, quando na verdade elas têm. Isso aqui é o que a gente chama de falso negativo. Entendeu? Então, a depender do problema que você está lidando, aqui nesse exemplo eu estou lidando com a assinatura de um serviço bancário. Então, você vai ou não fazer, você tem valores aqui
diferente de zero, pode não afetar tanto o teu negócio. Mas quando eu estou lidando com variáveis que podem implicar vida ou morte, ou então simplesmente desestabilizar uma família inteira, então esses valores aqui têm que estar bem próximos de zero. Beleza? Então como é que vocês entendem isso daqui? Pode fechar aqui, Sara, por favor. Vamos lá de novo no nosso Google. E aí você põe ali na busca indicadores para matriz de confusão. Aí vai descendo aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui se onde é que estão esses indicadores. Clica aqui no Wikipedia para ver se esses indicadores vão para aqui. Ó. É isso aqui. Certo? Porque aqui estão todas as equações que vocês precisam, que explica a tabela de confusão e os indicadores de medição que a gente vai fazer a comparação agora dessas equações com os números que a gente encontrou ali. Certo? Não faz isso aqui não, para não precisar isso aqui. Vai até lá embaixo para ver se está todo mundo aqui. Pode ir. Tá, beleza, pode subir. Então aqui. Eu imagino que esses termos aqui, erro do tipo 1, erro do tipo 2, vocês viram isso em metodologia científica, não viram? Então, vocês vão ver agora. Por que o falso positivo é o erro do tipo 1? Certo? Que é quando você aceita uma situação, quando na verdade essa situação não existe. No caso, pegando o exemplo aqui onde a Ana Laura trabalha, imagina ela pegar cheques de um cliente que ela acredita que ele é um bom pagador, quando de fato ele não é. Então, para a tua empresa, você cometer erros do tipo 1, que é um falso positivo, o que é o teu positivo nesse quesito? O cliente é um bom pagador. Qual é o problema que você pode causar nisso? Perda de receita, porque você entregou o produto e o camarada nunca vai entregar grana sobre isso. Então, você vai afetar a tua receita no sentido de que você entregou um produto e nunca vai ver a cor do dinheiro. Então, você teve uma dupla perda do produto e do dinheiro. O que é o erro do tipo 2? É quando você rejeita uma situação, quando de fato o que você deveria fazer é aceitar. Então, por exemplo, você não conhece a Kimberly, ela aparece lá na tua loja querendo comprar a prazo e você simplesmente diz não. Porque você acha que ela é uma pagadora e aí, na verdade, ela é uma boa pagadora. Então, qual é o problema nesse sentido? Você não vai ver a cor do dinheiro dela, mas você não vai perder o produto. Então, para o teu negócio, você cometer o erro do tipo 2 é menos danoso do que você cometer o erro do tipo 1, porque aqui você perde a grana e o produto. E aqui você só perde a grana, mas não perde o produto. É que nem a amizade, emprestar dinheiro pra mim. Não, perde a amizade. Entendeu? Nossa, Voltando para o caso, sei lá, do teste de câncer. Digamos que eu chegue e diga assim, fulano, não vou dar nome não, que vai que a pessoa sai traumatizada da aula de hoje. Ela diga assim, Zé Doidinho, tu tem câncer. Quando de fato ele não tem. Aí o que é que vocês acham que o Zé Doidinho vai fazer? Sei lá, ele pode dar uma de vida louca, sair cometendo crime aí na cidade à torta e à direita, porque já vai morrer, né? Então, vamos viver vida louca aí. Vender tudo que tem. Vende tudo que tem, se demite e tal, sai arrumando briga com todo mundo aí, de repente faz dívida, né? Nossa, eu ia fazer muito. E de repente, não, cara, tu não vai morrer amanhã não, vai morrer daqui a 40 anos. Assim, agora você vai me matar.
Certo? Como você pode ter nessa outra situação aqui, por exemplo, o Zé doidinho, ele tem câncer e tu chega e diz assim pra ele, não bicho, tu vai viver 80 anos ainda mais. Sei lá, e 3 meses depois ele... Qual a casa? Então, o raciocínio é em qual das duas situações você causa maior prejuízo? Entendeu? Você causou maior prejuízo. Certo? Então, nessa, as duas situações são bem danadas. Então, veja só que é uma tabela bem simples, gente, assim, porque a situação é 2 por 2. Porque, claro, se você está analisando 3 situações, essa tabela fica 3 por 3, e assim vai. Aqui é mostrando como é que os cálculos são feitos. Tá certo? Então, por exemplo, para eu achar o valor daqui preditivo, essa precisão aqui, eu vou pegar aqui o verdadeiro positivo e aí eu divido pela condição positiva prevista. Aqui é o falso positivo, que é a taxa de falsa descoberta, dividido pela condição positiva prevista. Falso negativo, condição negativa prevista. Verdadeiro negativo, condição negativa prevista. Vamos lá, voltar para a nossa tabela de confusão. E aí, baseado nisso, vocês estão vendo aí, vamos fazer as continhas para ver se está certo. Certo? Como é que a gente vê isso daqui? Muda aqui para a probabilidade, por favor. Desmarca ali o prediction, que era bom, não era para ter mudado, não mudou. Então, volta para a previsão mesmo lá. Era para ter mudado, não sei porque que mudou. Deixa eu ver aqui. Põe aqui, soma de probabilidades. Tá, bota ali as probabilidades, por favor. Não sei porque ele não está mudando. Muda aqui para a proporção de atual. Tá, muda aqui depois para a proporção dos previstos. Tá, deixa aqui. Pronto. Vamos lá. Ele tá querendo achar esse número aqui, 93,5. Deixa eu até escrever aqui que a gente vai fazer as continhas disso aí, só para vocês entenderem como é que esses números são encontrados. Então, eu tenho aqui 93,5, 34,2, 6,5 e 65,8. Não é isso? Tá. Muda para a previsão, por favor, Sara. Ali, desmarca as probabilidades, desmarca aqui e volta para cá. Beleza. Então, esse número aqui, ó, volta lá no Google para a gente olhar. Então, aqui, eu estou vendo aqui o verdadeiro positivo. Provavelmente essa tabela vai estar invertida, porque os positivos estão aqui. Aqui estão os negativos. Tá. Então, esse positivo aqui, volta lá pro hora. Aí, isso. Então, aqui é o seguinte, ó. Essa primeira coluna aqui é só do não, e aqui do sim, e aqui é previsto, e essa daqui é o não, e aqui o sim, e aqui são os valores reais, certo? Então, como é que eu cheguei nesse 93,5 aqui? Aí, abre uma calculadora, até para a gente ir mais rápido. Baixa só um pouquinho ele aqui, só um pouquinho aqui. Esse? Isso, é só um pouquinho. Não, baixa. Então aqui é o seguinte, ó. Vamos olhar por aqui porque ele está ao contrário.
Ele diz aqui, valor preditivo negativo. Ele está dizendo assim, onde é que estão os verdadeiros negativos? Os verdadeiros negativos estão aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Essa galera aqui. Certo? Então, é toda a contagem que está aqui. Então, imagina que eu tivesse uma linha vindo aqui. Só que eu tenho que dividir pela condição negativa prevista. Certo? Onde é que eu estou prevendo os nãos? Aqui, ó. Certo? Então, aqui estão os verdadeiros negativos e aqui estão os negativos previstos. Então, esse verdadeiro negativo vai ser esse número aqui, ó. 1781 dividido por 1904. É para ser isso. Faz vezes 100 aí. Certo? Então, essa fórmula aqui, vou botar até uma codificação aqui. No Orange, esse rapazinho aqui. Certo? Por quê? Porque a tabela está ao contrário. Beleza, né? Segundo passo. Aqui eu estou querendo achar o quê? A taxa de falsa descoberta. Por quê? Porque aqui eu ainda estou olhando aqui tudo que eu previ. Ó. Olha para o... Não, aqui mudou. Perdão, deixa eu ver onde é que está aqui. Deixa eu ver para esse daqui. Eu quero manter esse denominador aqui o mesmo, tá vendo? Que aqui o denominador é igual. Entendeu? Por que é que eu te digo isso? Porque na hora que eu digo que o denominador é igual, eu estou olhando para o resultado dessa soma aqui. Eu estou olhando para quem? Para esse rapaz aqui, ó. 1904. Beleza? Então assim, ó, o denominador é o mesmo, então eu sei que esse aqui, 1904. O que é que mudou aqui? Foi o numerador. O que é esse numerador? O falso negativo. É quando eu prevejo que não vai acontecer a assinatura, quando de fato a assinatura acontece. Ou quando eu, por exemplo, eu prevejo que você não tem câncer, quando de fato você tem. Então essa fórmula aqui, vou marcar aqui com 2, essa taxa de falsa omissão é esse rapaz aqui, ó. Certo? Então qual é a dica? E aí eu vou fazer sempre nessa sequência. Previsto, realizado. Então aqui eu tenho um não, é um não previsto, não realizado. Aqui eu tenho um não previsto mais um sim realizado. Certo? Vamos fazer as contas aqui. 123 dividido por 1904. Vezes 100, arredondando, os nossos 6,5 aqui. Beleza, gente? Continuando aqui. Agora eu quero olhar aqui, ó, o valor preditivo positivo, ou seja, quando eu prevejo, é quando eu digo que é positivo, melhor dizendo, eu digo que é positivo e eu previ positivo. Certo? Onde é que está isso? Nesse cantinho aqui, ó. Aqui eu estou prevendo 102 observações, ou seja, aqui eu estou dizendo que 102 pessoas vão fazer a assinatura lá do depósito a termo. Tá certo? E aí, essas 102 são as que realmente 102 vão fazer e 102 realmente acontecem. Então, ou seja, eu prevejo no total 155, só que desses 155 só 102 fazem. Então vamos fazer aí, 102 dividido por 155. Aí eu tenho aqui, ó, os meus 65,8. Então esse daqui, esse 3 é esse 3 aqui, ó.
aqui eu tenho uma previsão de um sim e de fato um sim acontece. E por último, eu prevejo que vai acontecer quando de fato não acontece, que é a falsa descoberta, ou seja, qual é a condição prevista? 155, só que de fato só aconteceu no 53. Então, ou seja, esse falso positivo eu estou dizendo que 53 pessoas iriam fazer quando de fato elas não fizeram. Então, essa quarta posição aqui é esse 4 aqui. Certo? Aqui eu tenho uma situação de sim, eu prevejo que é sim, mas ele não acontece. Então, o número 1, valor preditivo negativo. Então, ou seja, o meu modelo para prever os nãos, ele prevê cerca de 65,8% de maneira correta os nãos. Perdão, os nãos está aqui, perdão. Os nãos, ou seja, o camarada não vai fazer assinatura, melhor dizendo, ele tem uma taxa de 93,5%. Ou seja, eu prevejo que é não e de fato ele não assina. O sim, que é o 3, o sim, ele está aqui. Ó. Então, para eu acertar que você vai fazer a assinatura, o meu modelo só acerta 65,8%. Então, se você, enquanto negócio, quer que as pessoas façam a assinatura, você quer um modelo no qual essa taxa de acerto aqui, ela tem que melhorar. Tá certo? Porque você não quer descobrir, de certo modo, quem não vai fazer. Você quer descobrir quem vai fazer. Porque você não vai direcionar a tua campanha de marketing para quem não está nem aí para o negócio da empresa. Você vai direcionar a sua campanha de marketing para quem quer fazer parte da sua empresa. É aqui onde você tem que prestar atenção. Então, você olhando para esse número aqui, você está vendo que o modelo não está funcionando tão bem. Uma vez que o seu foco é aqui, certo? Também você quer diminuir a taxa dos falsos positivos. Porque aqui você disse que iria vir 53 pessoas para o teu negócio, elas não vieram. Então, isso daqui tem que diminuir. E aqui, em relação às pessoas que você acha que não vão vir para a sua empresa, mas vieram, você está errando 6,5%. Você pode até dizer assim, em relação ao não, beleza. Só que eu tenho que consertar meu modelo para em relação aos sim. Porque é aqui onde gera o quê? A receita do negócio. Certo? Então, antes de eu apagar isso daqui, se vocês quiserem bater foto disso daí, entendeu? Para servir como complemento de vocês. E outra, salvem esse link aí do Wikipedia, porque nem eu consigo dar todas essas formas, que são várias formas. O importante é saber consultá-las. Tá certo? Como é que eu consulto a fórmula para entender o que é que ela está me dizendo? Tá. Pode minimizar aí, Sara, por favor. Ou não, o do Google continua. Tá. Beleza, porque eu vou ter que apagar isso aqui. Então, vamos agora trabalhar com esses outros indicadores aqui, que é o que ele chama aqui de especificidade, aí aqui de sensibilidade, principalmente esses dois aqui. Se você, e aqui tem razão de semelhança e tal, tá por aí vai. O que é que eu estou querendo
fazer a relação aqui. A gente vai poder passar a calcular esses indicadores aqui. Volta lá para ver quais são os números que ele nos dá lá no Orange, não, no painel maior, esse. Clica aqui no Test and Score. Agora a gente vai tentar achar aqueles números ali. Entendeu? O que é que tem lá? A área sobre a curva, não precisa se preocupar, que isso daqui é outro gráfico. O CA, põe ali só para ver se ele diz ali qual que é o significado da sigla. O Classification Accuracy pode sair. Aí tem o F1 lá, tem o Precision, Recall, beleza. Vamos começar lá pelo CA, certo? Minimiza ali. Aí deixa desse jeito aí, rola só um pouquinho para poder essas fórmulas subirem. Isso. Posso minimizar esse ou você... Não precisa disso aqui ainda. Baixa só um pouquinho e joga lá a calculadora. Certo? A acurácia que a gente vai medir, ela vai ser o que eu acerto. Então você vai somar o 1781 mais o 102, certo? E aí você vai dividir pelo total da tua amostra, que é 2059. E aí, multiplicando por 100, você vai achar... divide por 100 de novo, porque aí nesse caso não vai dar certo. Só divide por 100. Isso, tá. Eu vou achar, arredondando aí, 0,915. Então vamos ver onde é que ele diz, onde é que está a acurácia, só aumentar. Deixa eu ver. Tá, ele não era para estar aí de maneira mais clara, mas vamos descobrir daqui a pouco. Então, a acurácia você já sabe o que é isso aqui. É você somar essa diagonal aqui, ó. Soma esse com esse e divide por esse aqui. Aqui é o total da amostra. Isso daqui é o nosso CA lá. Isso daí vai indicar o quê? O quão o teu modelo acerta quando não é não e quando sim é sim. A priori, quanto maior esse número, melhor. Certo? Isso daqui vai variar de 0 a 1. Volta lá para as respostas lá. O outro, vamos lá porque ele está explícito ali, mas depois a gente acha os outros dois ali. Ali você está olhando o F1, tá vendo ali? Volta para o Google lá. O F1, que é o F1 Score, é uma outra medida de precisão, só que aqui eu vou ter que descobrir quem é a precisão e quem é a revocação aqui. Certo? E aqui eu tenho que ver onde é que ele está fazendo essa ligação. Tá aqui, ó. Então essa revocação aqui, ele está fazendo a vinculação com esse indicador aqui. E a precisão, ele não está dizendo em nenhum lugar aqui. Não é esse? Deixa eu ver. Pronto, tá, ótimo, beleza. Então a precisão no nosso modelo aqui era o número 3, se não me engano, lá na fotinha. Três, não é isso? Então, ou seja, é o meu verdadeiro positivo, como ele diz aqui, dividido pela condição positiva prevista, ou seja, eu prevejo 155, desse 155 que eu previ, deu 102. Então, essa precisão aqui, esse rapazinho aqui. Certo?
Então eu tenho aqui 2 vezes, aqui tem um vezes, aí eu tenho 0,658. E aqui embaixo eu tenho 0,658. Aqui é um mais. Revocação. Então, revocação aqui, eu tenho que achar o meu verdadeiro positivo. Aí eu tenho que olhar aqui, ó. O verdadeiro positivo, certo? E isso daqui em comparação com a condição que é positiva. Dividido pela condição que é positiva. Certo? Aqui, deixa eu ver essa razão. Põe ali, Sara, por favor, em cima de potência ali, ver se eles deixam mais claro isso dali. Não. Revocação, deixa eu ver se ele deixa eu ver ali, sensibilidade. Não. Então, clica ali em revocação que eu quero ver como é que ele vai fazer ali, que eu quero ver o exemplo que ele vai dar ali. Não, pode dar um clique nele que ele vai abrir uma outra aba. Pode clicar. Isso. Eu quero ver o que ele está chamando ali. Aqui, ó. Então ele quer saber. Deixa eu ver aqui. Ele quer saber esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, esse pedacinho interno aqui. Ou seja, meus verdadeiros positivos. Dentro de todos os elementos, ele está chamando ali de falsos negativos. Então vamos voltar lá para fazer as continhas direitinho lá na nossa tabela. Então, os falsos... Volta lá, por favor. Aí. Então primeiro eu tenho que prestar atenção... Todo mundo aqui que foi falso negativo ali. Então, onde é que estão lá os nossos falsos negativos? Meus falsos negativos estão... É o 123? É previsto. Aqui. Então, tenho 123. Então, eu tenho 123. Que isso vai ficar no denominador, não é isso? E no numerador, ele tem que achar os verdadeiros positivos. Que aí, meus verdadeiros positivos dão 102. Então, vamos fazer essa continha aqui. Zero 0,83. É 0,829, eu arredondei. Vamos botar 829. 0,829. Fazer essas contas aqui para ver se a gente acerta isso aqui. Aí lembrando que em cima tem que ter um parênteses, viu? E embaixo também. Tu queres fazer isso no Excel, porque fica mais fácil colocar os parênteses, ou tu quer fazer ali mesmo? Não dá pra fazer primeiro divisão, depois só multiplica? Ou não? É porque vai ter númerozinhos quebrados, sabe? Se você quiser abrir o Excel, a gente faz aí. Vamos ver se a gente faz essas continhas certas aí. Então em cima vai ser 2 vezes. 0,733. Deixa eu ver. É 0,658 vezes 0,829. Fecha parênteses. Dividido. Aí a parênteses. 0,658 mais 0,829. Fecha. Tá, deu 0,733, né? Volta lá para o resultado para ver se a gente fez. Eu falei.
Não. Então, a gente pegou os números errados ali. Então, volta lá. Ai, Jesus. Então, ele está chamando ali de revocação. Deixa eu ver aqui, verdadeiro, positivo. Clica lá, volta lá de novo na revocação para você entender melhor isso daí. Vê se lá para baixo ele tem uma outra tabela. Normalmente ele bota uma tabela aí que esclarece melhor isso daí. Deixa eu ver aqui. Pode ir. Deixa eu ver se... Tá, não, volta. Tá, volta um pouquinho. Então aí. Então o que ele está chamando aí, que é o total de positivos, dividido pelo total de positivos mais os falsos positivos. Certo? Então na nossa tabela vai ter uma precisão. A gente vai fazer aqui. Ele está chamando ali de precisão. Então vamos lá, total de positivos, volta lá no nosso resultado. Esse aí. Então o total de positivos, se eu for olhar aqui nessa dimensão, é para ser isso daqui. Vamos ver aqui. 225. Então vem 225 aqui para baixo, mais os falsos positivos. Os falsos positivos são esses daqui, ó, 53 aqui. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Faz essa conta aqui, Sara. 0,809. Tá. 0,08. Não, 0,809. Tá. Só faz ali. Que não, eu pode faço? fazer, só para ficar registrado. Igual a esse daqui. 225 dividido por a parênteses. 225 mais 53. Tá. 0,809. Beleza. Volta lá. Aí ele diz que a revocação ali é igual ao total de positivos. Vamos ver aqui, 225. Dividido pelo total de positivos. Mais os meus falsos negativos. Certo? Então, o meu falso negativo é esse daqui, ó. Vamos ver se é isso aqui. 0,646. Tá, uma coisa aqui que não está passando. Porque se eu for multiplicar, não vai nem chegar perto daquilo ali. Não vai nem chegar perto daquilo ali. Pá. Então vamos voltar lá para a nossa tabelinha para a gente decifrar isso aí. Porque isso daí não é tão trivial aí não, porque eu quero entender bem direitinho isso para que vocês não tenham o número engolido. Então vamos lá, volta para o resultado do OBJ, da tabelinha lá. Não essa, a outra tabelinha da matriz de confusão. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Somatório do verdadeiro positivo. Vai na outra página lá, na outra página do Google Chrome. Essa daí.
Tá. Vou corrigir aqui. Bota só a nossa tabelinha da matriz de confusão. Vem aqui. Isso e deixa ali. Puxa só um pouquinho para cá. Só uma bolsa para cá. Aí. Oxi. Ele vai abrir. Não, aí mesmo. Pronto. Aí tá legal. Vamos tentar fazer o seguinte. Dividido por 102. Volta mesmo ali. Já que está voltando mesmo ali. É esse daqui. E esse daqui, que seria 102. Dividido por 102. Aqui seria 123, mas não vai fazer sentido isso aqui. Esse aqui não vai nem chegar perto porque ele está falando bem mais alto. Então aí é o seguinte, isso daí, deixa eu ver direitinho como é que eu relaciono essas fórmulas com a fórmula que está mostrando no Orange. Porque ele não está batendo para os outros indicadores lá. Volta lá um pouquinho. Volta no Orange. E pode ir aí. Pode clicar aí. E aí você abre também o resultado o outro resultado ali, esse do teste em score. Porque esses dois aqui, eles estão vinculados com isso daqui, tá certo? Estão vinculados com o que acontece aqui. Só que eu não estou conseguindo relacionar essas fórmulas que eles estão mostrando ali com o que está acontecendo no Orange. Certo? Então eu vou ter que dar uma olhadinha para ver como é que o Orange está fazendo essas contas aí para poder chegar nesses números e eu passar as equações direitinho para vocês. O único que está dando certo é isso aqui. Essa área under the curve, isso daqui, o que é importante é que normalmente esse indicador acompanha isso daqui. Então, quanto maior isso daqui, melhor. De certo modo, em linhas gerais, esses quatro aqui, se você prestar atenção, ele está acertando acima de 90%. Isso, de certo modo, é bom. O que eu estou querendo mostrar de fato aí com vocês é qual é a fórmula que faz para chegar aquilo ali. E eu não estou conseguindo encontrar uma convergência dessas fórmulas aqui com o que o Origin está calculando. Então, eu tenho que olhar bem direitinho para explicar o que é que ele faz, para depois mostrar para vocês. Beleza? Tá. Então, antes de vir para a prova, porque eu não vou cobrar essas fórmulas, porque eu quero cobrar um entendimento disso daí. Porque isso daí vai fazer afinar o modelo. Bom, pode minimizar, por favor, o Google, e a gente vai voltar lá para o Origin. Certo? E aqui é o seguinte. Clica aqui no Logistic Regression, que eu quero ver o setup que a gente colocou aqui. Aí. Veja que aqui eu não fiz o balanceamento de classes. Marca agora isso daqui e vamos ver os resultados que ele vai dar. Quando você marca isso aqui, ele dá um aviso bem aqui. Então, se você posicionar, ele diz aqui, que fazendo a ponderação pela classe, pode diminuir o desempenho. Então, fecha isso daí, e aí a gente vai olhar agora aqui no teste score para ver como é que deu os meus resultados agora. Veja que em alguns índices, esse resultado caiu. Que aqui eu estava na casa de 0,9, caiu para 0,8. Principalmente os resultados aqui do F1 e do recall também. Se a gente ver aqui na matriz de confusão,
Veja que, apesar do resultado ter sido o mesmo aqui, o rebalanceamento não melhorou o nosso modelo. Certo? Ao invés de eu acertar mais, eu estou errando mais. Então, sempre cheque se vale a pena rebalancear ou não. Sempre cheque. Se rebalancear for melhor, você deixa marcadinho lá. Se sem rebalancear for melhor, você deixa desmarcado. Mas você sempre tem que checar. Por quê? Porque o importante é que esses números aqui, ó, sempre sejam o mais próximo possível de zero. Esse daqui e esse daqui. Porque na hora que esse daqui se aproximar de zero, esses números vão migrar para cá. E esse daqui, quando se aproximar de zero, esses números vão migrar para cá. Certo? Então, beleza. No vídeo você vai querer que a gente mostre essa parte que validou, só dizendo, a gente escolheu não rebalancear porque... Não, aí você mostra do tipo, olha, se eu marcar sem rebalancear, eu tenho esses resultados aqui. Na hora que eu clicar em rebalancear, aí você vai me dizer, olha, os resultados mudaram. Então, nesse nosso caso, valeu a pena ou não rebalancear. Só isso aí. Certo? Então, vamos explorar mais agora aqui esse quadro. Se você marcar aqui o selecionar os corretos, certo? Ele vai destacar esses valores aqui da diagonal principal. Se você selecionar aqui, selecionar os classificados errados, ele selecionou aqui, na diagonal secundária. Certo? Ele sempre vai marcar com a caixinha cinza. Se você clicar aqui em Clear Selection, ele volta à situação normal. Aqui o que é que você está vendo é a contagem. Quantos ele classificou aqui, quantos ele classificou aqui, quantos ele classificou aqui, quantos ele classificou aqui. Na hora que você muda aqui, você põe aqui a proporção, dos previstos. Aí você está olhando os cálculos de proporção que a gente fez aqui, certo? Então, essa proporção aqui, esse número dividido por esse total, esse dividido por esse total, o número que encontra aqui dividido por total, o número daqui dividido por esse total. Muda dando aqui no show, proporção dos números atuais. E aí, quando ele faz em relação à proporção dos números atuais, ele está olhando nesse sentido aqui, certo? Tanto é que esse mais esse dá 100%, esse mais esse dá 100%. Então, o número desse daqui dividido por esse aqui, o número desse daqui dividido por esse aqui. Certo? E aqui, você clicando aqui na soma das probabilidades, aí aqui eu tenho que ver melhor o que ele quer dizer com esses resultados aí. Faz só o seguinte, Sara, clica aqui, volta aqui na proporção de atual. Sobe ele aqui um pouquinho. E abre lá agora do teste score. Peraí, que agora bugou a cabeça. Ali, isso. Aí desce ele um pouquinho. Tá. Muda aqui para previsto. Ali. Não, tem que olhar direitinho essas fórmulas aí para ver como é que ele acha isso daí. Vai fechar. Isso aqui também? Beleza, vai fechar. Tá. Então, isso daí seria, essa estrutura aí seria considerando todas as variáveis do modelo. Certo? Eu preciso colocar todas as variáveis do modelo? Elas precisam entrar? Não. Você clica aqui, aí lá ele tem uma funcionalidade que é essa daqui, ó. Selecione as características relevantes. Você vem para cá. Só que aí você fica naquela dúvida, o que é que eu vou selecionar aqui? Pode minimizar ali que a gente tem uma pista para isso. Que uma pista para a gente fazer isso vai ser você subir, pode subir lá.
E aí você vai ali no rank. E aí você tem que trazer o ícone do rank por aqui. E aí você puxa o data table diretamente para cá. E aí tem que ser todos os dados. E aí você pode dar um clique duplo aqui. Só tem que descer só para enxergar aqui. Então aqui, para ele dizer por onde é que a gente vai, desce só um pouquinho, você pode até selecionar aqui todas essas opções aí. Beleza. Pelo que você está vendo aqui no ANOVA, está vendo que deu tudo not available, porque esse NAzinho aqui. Ou seja, que o resultado está não disponível. Então você pode até desmarcar ali o ANOVA, porque ele não vai dar informações importantes para a gente. Se você escolher aqui o Information Gain, ele está dizendo, por exemplo, que as 5 variáveis mais importantes são aquelas ali que ele marcou. Se você escolher aqui o Gain Ratio, pode marcar, pode clicar aí. Ele vai dizer que essas são as 5 mais importantes. Se você escolher aqui o Gini, ele vai dizer... não, tá certo, é porque aqui... Deixa eu ver o que está marcado aqui embaixo. Tem mais uma coisinha aqui para baixo. Peraí. Tá, clica aqui, ó. Isso, vai lá. Aí ele vai dizer que essas são... Aí tem que só subir um pouquinho a barra de rolagem aqui. Só rolar para cima. Que aquelas são as 5 mais importantes. Porque o teste do Q quadrado, se você clicar aqui, ele vai dizer que essas são as 5 mais importantes. O Relief F, ele vai dizer que essas são as 5 mais importantes. E o CFBC, ele vai dizer que essas são as 5 mais... FCBC, melhor dizendo, eles vão dizer que essas são as 5 mais importantes. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ter que combinar o indicador que você selecionou aqui com o indicador lá no pré-process. Então, se você marcou aqui Information Gain, e aí você disser que são essas 5 mais importantes, você está usando esse indicador aqui. Então, quando você for lá no pré-process, pode ir lá no pré-process. Aqui, ó. Você tem que marcar aqui Information Gain. Entendeu? E lá, como você queria selecionar as 5 mais importantes, você tem que colocar aqui 5. Entendeu? Porque se você não fizer isso, lá você vai encontrar um resultado e aqui na hora de você ajustar, você vai fazer um ajuste diferente. Certo? Então, para você definir o que é que você vai colocar aqui, entendeu? Você antes lá no rank, você vai ter que escolher qual é o critério de seleção que você vai adotar. Certo? Se lá, volta lá no rank, você escolher aqui o Gain Ratio, você vai ter que voltar para lá e selecionar ali o Gain Ratio. E se você está separando 5, você tem que deixar marcado 5 aqui. Porque na hora que você fechar aqui, ele só vai ter selecionado 5 variáveis. Pode clicar aqui. E se você ampliar isso daí, você só vai encontrar 5 variáveis a ser utilizadas para previsão. E aí, se você fechar isso daí, você pode clicar aqui, ó. E aí você vê se o modelo melhorou ou piorou. Certo? Por que é importante você saber selecionar as variáveis? Veja que o nosso modelo original tinha 20 variáveis. A pergunta é, eu preciso criar um modelo com 20 variáveis? Lembra-se que quanto menor o modelo, menor a chance de você errar e mais fácil de você conseguir explicar como é que o modelo faz as previsões. Certo? Então pode fechar ali, salva. Certo? E aí,
a gente vai continuar o modelo de classificação na próxima aula. Que aí eu vou trazer bem direitinho como é que a gente chega nos resultados lá. E a gente vai testar outros modelos para eu poder fazer as minhas classificações aqui. Certo? Dê uma enroladinha, pode dizer que quiser pausar a gravação, fica à vontade.